Mas uma coisa muito importante, coçando o olho. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos, eu sou o professor Luiz Antônio e na aula de hoje a gente vai continuar a falar sobre crônica. Na verdade, hoje a gente vai falar sobre os tipos de crônica que existem. Lembrando, a introdução da aula de crônica está surgindo no card aqui em cima, tá? Então se você ainda não assistiu, vai lá e assiste, é muito importante. E na aula de hoje você não precisa recorrer a nenhum texto não, tá? A gente vai falar sobre alguns tipos de crônica e na próxima aula eu vou analisar uma crônica com vocês. Mas antes, vocês já sabem, se você ainda não é inscrito no canal, clica aqui nesse botãozinho vermelho que está aparecendo do meu lado de cá, minto, você não vai clicar aqui, você vai clicar aqui embaixo, clique nesse botãozinho vermelho, clique no sininho para receber as notificações, que é nada mais ou nada menos do que você saber quando um vídeo novo é publicado, sem ficar entrando o tempo todo aqui, tá, no YouTube, para saber se eu já publiquei um novo vídeo. E aquele recadinho de sempre, né, se você quer fazer seu professor feliz, clique no gostei e compartilhe esse vídeo para todos os seus amigos. Lembrando, estamos num período muito delicado de pandemia, todo mundo tá em casa, hashtag fica em casa, e se você quer compartilhar conhecimento, é sempre importante, por favor, espalhe essa videoaula aí pelos seus grupos de WhatsApp, pelos seus grupos de sala de aula, você me ajuda um bocado. E se você quer me seguir nas redes sociais, ó, tá aparecendo aqui do lado todas as minhas redes sociais, você pode me seguir lá na minha fanpage no Facebook, no meu Instagram, que é onde realmente geralmente eu interajo mais com as pessoas, também tô no Twitter e tô no Scooby, está tudo aparecendo aqui do lado, então vai lá, passa a me seguir, porque alguns recados eu começo a transmitir por lá pela primeira vez, então vai depender muito da interação de vocês sempre. Bem, a crônica, como eu disse na aula passada, ele é um gênero muito amplo, ele é um gênero muito diverso, ele é um gênero que muitas vezes é até difícil classificar. Então, portanto, a sua tipologia, ou seja, os tipos de crônica que existem, que podem ser escritos, são também muito variados. Se a gente pensar, por exemplo, que a crônica que talvez seja mais conhecida é a crônica jornalística, que é o cerne do nascimento das crônicas. As crônicas geralmente são publicadas nos jornais, seja virtuais, seja jornal de papel. Mas uma coisa que é fundamental a gente deixar claro é que, e eu vou repetir bastante isso talvez, esses tipos de crônica, eles nunca aparecem de forma isolada. Então uma crônica nunca só é jornalística, uma crônica nunca só é lírica, uma crônica nunca só é humorística. Na verdade, esses tipos de crônica, eles se misturam, eles se mesclam, um às vezes sendo mais prevalente do que o outro. Então muitas vezes a crônica é um pouquinho mais jornalística do que humorística, mas ela tem humor dentro daquele texto. Então vamos lá, já que eu comecei a falar dela, o primeiro tipo de crônica é a crônica jornalística, que geralmente o autor da crônica, ele usa alguma notícia que saiu naquele dia, naquele periódico do jornal, e ele pega aquele fato e a partir dali ele vai escrever uma crônica própria. É sempre importante lembrar que essa crônica jornalística, muitas vezes ela perde a sua validade, ela muitas vezes se afasta, o tempo faz com que a notícia acabe esfriando e, portanto, a gente não saiba direito sobre o que aquela crônica está falando. Um exemplo de uma crônica jornalística que me vem à memória é uma crônica chamada Mineirinho, escrita por Clarice Lispector, no qual ela vai falar do assassinato desse bandido Mineirinho, que apesar de ser um bandido, a Clarice ela vai explicitar a crueldade com que ele foi morto. Ou seja, como eu falei na aula passada, é sempre importante lembrar, a crônica ela é um tipo de texto no qual o cronista ele escreve de um ponto de vista próprio. Então, por exemplo, a notícia possivelmente abordou o fato da morte do Mineirinho, mas o que o cronista falou, que Clarice quis tocar, foi um elemento que bateu nela enquanto pessoa, sabe? Enquanto escritora, que foi o fato da crueldade. Ele foi morto com uma dezena de tiros e a Clarice Lispector vai discorrer sobre isso, que ela não consegue entender como foi necessário atirar tanto para matar uma única pessoa. Outra característica da crônica jornalística é que ela costuma geralmente flertar com o texto dissertativo. Outro tipo de crônica é a crônica histórica. Geralmente vai se abordar o quê? Pessoas, lugares, elementos históricos. Então o cronista ele pode pegar uma determinada praça, uma determinada data específica, por exemplo, o Dia da Consciência Negra, e a partir daquele fato histórico ele vai discorrer e escrever uma crônica. A crônica histórica ela se aproxima muito da crônica narrativa, ou seja, aquela crônica que conta uma história. Lembrando que dentro de todas as crônicas acaba sempre existindo narrações. Outro tipo de crônica é a crônica humorística, que talvez seja uma crônica que muitas pessoas acham que é muito fácil de escrever, mas fazer humor dentro de textos é muito complicado e exige uma certa habilidade. Talvez um dos cronistas de humor que eu sempre lembro, que eu sempre gosto de citar e de indicar, é o Luiz Fernando Veríssimo, que eu citei no vídeo passado. As crônicas dele são muito divertidas. Eu me lembro agora
de uma crônica maravilhosa, na qual ele vai falar de um grupo de políticos que quer escolher a legenda do seu partido. E todo mundo sabe que os partidos no Brasil têm, na verdade, siglas. Você escolhe o nome do partido, geralmente é convertido numa sigla, e é muito engraçado eles tentarem encontrar... Desculpa, gente, o cachorro não é minha responsabilidade, eu vou seguir esse vídeo desse jeito. O cachorro passou o dia todo quieto, mas na hora que eu fui gravar, aí o cachorro aprendeu a latir, tá? Fazer o quê? Então, os políticos ali, eles vão tentar encontrar um nome. Toda vez que eles convertem o nome em sigla, aí fica muito engraçado. Essa crônica é sensacional. Outro tipo de crônica que existe é a crônica literária, ou seja, é aquela crônica que flerta muito com a preocupação com a linguagem. Então é aquela crônica que quer muito mais do que simplesmente passar uma mensagem, é passar uma mensagem com uma linguagem artística. É muito interessante você perceber que no final da vida, geralmente alguns escritores começam a produzir muitas crônicas e muitas crônicas e contos infantis. E o último tipo de crônica que eu gostaria de falar para vocês é a crônica lírica, que é a crônica que ela tá muito mais preocupada com a emoção. Então ela quer passar uma emoção, ela quer envolver o leitor na emoção. Mas aí você pode se perguntar, mas trabalhando a linguagem enquanto arte, o cronista ele não pode acabar também escrevendo uma crônica lírica? Sim, é o que eu disse para vocês. Os tipos de crônica, eles não se excluem. A crônica pode ser literária e lírica ao mesmo tempo, ela pode ser lírica e humorística ao mesmo tempo, ela pode ser lírica e histórica ao mesmo tempo. E um exemplo de crônica lírica que me vem agora à memória foi a trabalhada no vídeo passado, a última crônica de Fernando Sabino. Bem, pessoal, a aula de hoje vai ficando por aqui. No próximo vídeo eu vou analisar uma crônica com vocês. Possivelmente eu vou divulgar que crônica é essa nas redes sociais, então não custa lembrar, me acompanha lá nas redes sociais, principalmente no Instagram. Se você ficou com alguma dúvida sobre os tipos de crônica, coloque aqui nos comentários. Quem sabe a sua dúvida, o seu questionamento pode sim se tornar um novo vídeo. E lembrando que eu respondo a todos os comentários. Vejo vocês na próxima aula. Até mais!